Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje nós vamos falar sobre a influência do estágio para o sucesso do arquiteto. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o arquiteto Emerson Vaz. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Júnior? Boa tarde. É um prazer imenso fazer parte aqui dessa banca de bate-papo. Que bom, Emerson. A gente fica muito feliz de estar aqui juntamente com o Emerson, essa oportunidade de a gente poder conversar novamente, já que a gente se conheceu há uns 4 anos atrás, onde ele era estudante, começou o estágio e hoje já tem sua vida própria, fazendo sucesso como um arquiteto dentro da nossa cidade e região. Emerson, como é que surgiu a arquitetura na sua vida? Desde pequeno você já gostava? Como é que era? Assim, na verdade, é como se fosse algo que vai acontecendo, né? Vai surgir. Desde pequeno, a gente fica brincando com os Legos, né? Vai fazendo tudo, desenhando. Eu gostava muito de desenhar, de pintar. Saía rabiscando aí a parede dos meus pais. Então, o pai é músico, né? Então, eu fiquei entre a música, estudar música, ou então partir para a arquitetura, né? Então, assim, acho que falou mais alto o amor pela arquitetura, pela construção em si, e eu dei. Tanto a música como a arquitetura, a gente sabe que tem que ter esse lado de criação artística, né? Eu até gosto de dizer, a gente vai dizer bastante aqui, da grande diferença que existe de um engenheiro do arquiteto, que é justamente isso, né? O arquiteto ele é do lado da humanas, ele é criativo, ele tem esse dom, né, do gosto, de combinações, de volumes, enquanto o engenheiro já é mais quadradinho, já é mais cálculo, né? Já é mais das exatas. Então, Emerson, falando nisso aí você, eu sei que você desde cedo começou a trabalhar em vários setores, tudo, mas parece que você trabalhou em algumas lojas de materiais de construção. Como é que foi? Sim, na verdade, assim, eu sempre fui muito curioso, eu sempre acabava entrando em algumas construções, então a gente acabava conversando com o pedreiro, com o mestre de obra, entendeu? E a volumetria era algo que, chamava atenção. Então você entender aquilo, você entender como funciona essa questão do projeto, o porquê dessa viga, o porquê dos pilares, entendeu? É fundamental. E assim, eu sempre fui, como mesmo falei para você, muito curioso. Então assim, eu achava que era fundamental a gente ter esse acesso à construção, fazer parte do dia a dia disso daí. Então, logo quando eu entrei, isso me ajudou bastante. Quando eu entrei na primeira empresa de materiais de construção, a gente entendeu o porquê daquele revestimento, os PIs, P1, 2, 3, 4, 5, quando é para alto tráfego, entendeu? Então, assim, é algo que agregou bastante. Então, eu vejo que a loja de material de construção me ajudou muito nessa questão. Não só você, como você falou, que estuda e vê e tal, mas como os clientes, eles já vêm, né, nos nossos escritórios já com uma ideia já do que eles querem, né? Muitas vezes chega até com um Pinterest e fala assim, ó, eu quero isso aqui. E aí como é que é isso e como que você trabalha com isso no sentido de estar junto com o cliente para mostrar se aquilo é apropriado para o que ele quer, se encaixa dentro do projeto dele? Como que é essa conversa que você está sentindo e como é que tem andado? Assim, quando o cliente nos procura, acho que é fundamental a gente criar aquele briefing, né? Então, assim, a gente fica, de repente, por 1 hora, se for necessário, 1h30, só entendendo. Então, o cliente ele responde um questionário, né, certinho, quantos filhos, o que eles gostam, se ele recebe sempre amigos. Então, isso aí são nortes, né, que a gente consegue estar criando, fazer um projeto assertivo. Então, como você mesmo colocou, às vezes o cliente chega já com uma imagem do Pinterest, que também facilita em você criar grupos no mesmo, entendeu? Até mesmo no WhatsApp, a gente fica trocando imagens. Então, assim, isso facilitou muito. Essa tecnologia veio ao nosso favor, entendeu? Então, às vezes o cliente vem com esse estilo, eu quero um estilo mais clássico. Então, a gente tem algumas opções, você gosta de uma sala assim, tal. A gente vai trabalhar, de repente, a cozinha junto com a sala, tal. Então, isso é muito bacana, entendeu? Então, às vezes acaba facilitando, mas também acaba sendo um problema, porque às vezes quer colocar muita informação.
E nós, como profissional, a gente tem que chegar para eles e falar assim, olha, isso aqui não vai ficar bacana. A gente pode até fazer, mas assim, e se a gente mudar isso? Entendeu? Então entra aí o lado profissional. Então nem sempre o coração fala mais alto, né? A gente tem que colocar um pouco de razão também. É verdade, Emerson. Eu estou lembrando aqui, né, a gente está até sorrindo e lembra de algumas coisas quando, né, a gente estava trabalhando junto. Eu lembro até de um primeiro projeto que você fez com a gente lá, você estava acho que no 3º ano. E aí a gente fez um projeto muito bacana, em parceria, você veio com toda a sua arte, a tecnologia, com, né, essa parte de softwares, né, SketchUp, V-Ray, Lumion e tal. E eu, com a minha experiência e tal, a gente foi e tal, sentou e fez um belo de um projeto de esquina, né? Na verdade eram 2 lotes que a gente, na verdade, agrupou e fez uma bela de um projeto. E aí na hora que a gente mostrou para o cliente tinha umas ideias, era aquilo que ele queria, mas ele tinha um monte de ideias perdidas, né? E você lembra como é que foi? Conta aí como é que você sentiu aquele início. Sim, na verdade foram momentos marcantes mesmo, porque o cliente chegou realmente com uma proposta, o lote era um lote muito bom, então assim, nós até conseguimos montar de acordo com o que eles queriam, só que depois viu que realmente aquilo era muita coisa, entendeu? Era muita coisa, então no fim nós refazemos, né, em algumas questões, nós mudamos algumas coisas e tal. Só sei que, resumidamente dizendo, acabou ficando como a primeira proposta que nós passamos, porque a gente costumava até mesmo fazer um projeto de acordo com o que eles querem, mas também, dependendo do tempo, a gente conseguia montar algo como se fosse assim, como sugestão, entendeu? Então a gente tinha muito isso de trabalhar com essa opção da sugestão. E acabou ficando, e a casa ficou maravilhosa, sem sombra de dúvidas, uma das mais belas ali, entendeu? Foi bem bacana, assim. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu lembro muito bem, justamente isso que você falou, que a gente estudou, como você, né, já tem esse conhecimento vindo da faculdade, o Sol, onde nasce, onde ele expõe, qual é o lado norte, o sul, onde pega o vento frio, né? Então onde você vai colocar a piscina, onde vai ser a janela dos quartos, então tem toda uma preocupação que o cliente, quando ele não enxerga isso, né? O cliente normalmente ele quer lá um quarto, suíte, a sala, a piscina, mas ele não enxerga alguns detalhes técnicos que que são fundamentais para o conforto, né? Para deixar até a casa saudável, né? Com o sol, isso deixa um ambiente saudável. Eu já tive situações de ficar sabendo de famílias com crianças que ficam doentes de tempo em tempo, porque não bate sol. Então, depois de feito aquele primeiro projeto, que foi super bem estudado, o cliente tinha algumas ideias que ele imaginava, várias outras ideias, porque ele na verdade fica perdido de tanta ideia que e foi modificando. Até que modifica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando vê na 4ª e na 5ª vez, vai voltando naquele projeto original, porque era o projeto que já tinha sido estudado tecnicamente, e aí o cliente foi vendo que era a melhor forma mesmo, né? Na verdade foi até como se fosse uma questão de amizade, né? Porque foram algumas mudanças, né? Então assim, nós criamos aquilo e o cliente às vezes ficava, viu, e se a gente fizer isso e tal? Aí a gente foi agregando. Nós montamos um projeto, fizemos algumas alterações, mas depois foram só agregando algumas questões. E tinha vezes que eu lembro que a gente até fazia para justamente mostrar para o cliente que não era o ideal, né? Porque ele fala assim, por que não põe o quarto aqui? Por que você não põe o quarto? E na verdade, você mostrar o desenho depois com o quarto ali, aí ele enxerga o porquê que não deveria estar ali, né? E aí volta de novo, por isso que ele voltou no projeto original. Né? Faz, com o próprio software, ele até também faz essa questão da projeção. Então, por exemplo, essa parte aqui da manhã é onde o sol está pegando nos seus quartos. Essa parte que o sol está um pouco mais forte aqui, já está pegando a parte da lavanderia, essa parte da cozinha, entendeu? Então, assim, e a gente, quando a gente trabalha com bastante volumetria, tinha a questão da piscina.
Então a gente não poderia deixar a piscina num lugar em que pegasse sombra, né? Então nós fizemos todo o trabalho, ocupamos toda aquela ação do terreno, né? A piscina ficou lindíssima, com portas aí de 3 metros de altura, ficou algo sensacional. Sem sombra de dúvidas, é uma das casas mais belas que nós fizemos, sim. Então, e isso tudo é bom dizer, principalmente aquele que está estudando, que vai fazer o seu estágio, e eu lembro muito bem disso, da felicidade sua, no caso, minha também, mas eu já estava fazendo há mais tempo, de você ver até o primeiro projeto, vamos dizer assim, está sendo realizado, está ali real, né? Então foi uma alegria de ver e eu fiquei também muito contente de ver, porque o resultado foi muito bom. A gente percebeu que o cliente ficou muito satisfeito, a gente estava satisfeito e ali, na verdade, o bairro e a cidade agradecem por isso. Sim, com toda certeza. Foi um dos projetos mais belos e, assim, realmente aquele serviço, né, aquele ar de, putz, serviço bem feito, né? Então foi bem bacana, foi algo emocionante, sim, isso não posso. Tanto é que o primeiro filho a gente não esquece, né? Né? Então assim, lógico, verão os outros filhos. É que eu sou um filho mais velho, então eu falo, o primeiro a gente não esquece nunca. Mas, assim, é algo, putz, maravilhoso, é um sentimento que não dá para explicar. Você vê que aquilo estava no software, porque o papel aceita tudo, entendeu? Por isso que é bacana você ter um dia a dia, de repente, você seguir um plano de estudo. É sempre bacana de procurar na internet a questão de cursos ou algo do tipo, que a gente consiga entender aquilo, poxa, o porquê dessa viga, o porquê desse pilar. Porque, como eu falei no começo, a faculdade, lógico, ela nos ensina muita coisa, mas o dia a dia é totalmente diferente. Às vezes o professor te passa ali um terreno maravilhoso, sem desnível algum, é um tapete, é um campo de futebol. Então assim, e na realidade quando o cliente vem com você, ele vem com um terreno em aclive ou em declive, que você tem que pensar, ele quer aquela casa plana, não quer um degrau. Então assim, são coisas que só no dia a dia, só no estágio a gente vai aprender, entendeu? Então isso, sem sombra de dúvidas, é maravilhoso. E você, quando vê aquilo idealizado, vê aquilo pronto, não tem o que paga. A gente já está terminando o primeiro bloco aqui, daqui a pouco a gente vai voltar novamente, mas eu queria dizer o seguinte, nós vamos voltar falando justamente sobre isso. O que você falou agora, que é você criar um desenho, né, um projeto, na verdade, com vários detalhes, que tem uma casa, milhares de itens, né? E ele fazer com que ele possa ficar de pé, né? Então a companhia também do engenheiro, que às vezes orientar, falar, ó, vamos, e se a gente colocar aqui, fazer a laje desse jeito, ou os pilares aqui e tal, e a gente vai compondo junto e vai criando. Muitas vezes eu lembro que a gente às vezes tinha que até mudar o material, aconteceu obras que a gente fez, onde a gente, por exemplo, tinha pilares de concreto que foi substituído por uma estrutura metálica, né, devido à necessidade de ter um vão maior, tudo. Então, sobre tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. Até mais!